Bem, muito bom dia a todos. Vamos começar aqui à hora certa para mantermos dentro do programa. É um gosto estar aqui convosco hoje. Agradeço o convite desde já que a Associação de Estudantes me fez para estar aqui e partilhar convosco estas temáticas da Dark Triad. O meu nome é Ana Sabino, para quem não me conhece, eu sou professora aqui da casa, dou as disciplinas de Psicologia Organizacional 1 e 2 e colaboro também no mestrado de Psicologia Social e das Organizações. Muitos de vós, quem já foi ou quem é atualmente meu aluno, já sabe este meu gosto particular pelo lado mais negro das organizações e falo muito nisso e neste tema nas minhas aulas, mas hoje nestas jornadas queria-vos trazer um pouco daquilo que é o lado negro que vai para além das organizações, não é? Sairmos aqui um bocadinho do contexto das organizações, então desafiei a Associação de Estudantes a falar não só ou não no contexto organizacional, mas num contexto real e dando como exemplo filmes e séries, por um gosto particular, porque gosto muito de ler, gosto muito de filmes, gosto muito de séries e por isso livros talvez não fosse mais indicado neste contexto, mas filmes e séries parecia que sim. E explicar muito rapidamente também o porquê deste meu gosto inicial e este meu gosto profundo pelo lado mais negro das organizações. O meu doutoramento foi sobre o silêncio, um dos temas que eu estudei foi o silêncio, que é aquele momento em que nós não nos sentimos confortáveis para falar quando temos alguma coisa para dizer, não é? Sabemos que aquilo que iríamos dizer iria contribuir positivamente para a organização, mas por muitos motivos decidimos ficar calados e reter essa informação e sabemos que tanto nós como a organização vão sair prejudicadas por isso. Isto foi o meu primeiro contacto àquele lado mais sombrio que existe nas organizações em que nós não somos nós mesmos, em que nós lidamos ou temos de lidar com situações mais difíceis no nosso contexto de trabalho. E no seguimento disso depois começam a surgir outros temas, não é? E dentro destes temas surge, por exemplo, a questão da liderança tóxica, surge a questão dos bullings e dos mobbings em contexto organizacional e quando entrei no ISPA recebi uma professora da Hungria, da Universidade de Pez da Hungria, que veio cá fazer o Erasmus+, e pediu-me para eu a acompanhar durante uma semana, isto há cerca de 4 anos atrás. E eu disse com certeza, terei todo o gosto em recebê-la aqui no ISPA. E a área de estudo dela é Dark Triad. E eu não conhecia a Dark Triad. E comecei a assistir às palestras que ela deu aqui no ISPA, aos nossos alunos do mestrado de Psicologia Social e das Organizações, e fiquei encantada com o tema. E pensei, bem, isto é totalmente a minha praia, é juntar o útil ao agradável, eu quero estudar isto com mais profundidade e quero perceber de que forma é que a Dark Triad se manifesta em contexto português, em contexto organizacional, etc. E foi aí que surgiu o meu gosto particular pela Dark Triad e ainda não acabou, não é? Ainda estou na fase inicial de estudar este conceito pela sua complexidade e, acima de tudo, pela sua dificuldade em estudarmos, no sentido em que eu vou-vos mostrar aqui alguns itens que nós utilizamos para medir esta variável, este construto, e é muito difícil nós conseguirmos garantir que as respostas que os participantes nos dão são respostas verdadeiras, não é? Temos aqui uma componente de estabilidade social muito, muito forte que claramente dificulta e condiciona muito a realização de investigações ao nível deste conceito em particular e de todos os conceitos que dizem respeito a esta minha área de estudo, que é a área mais dark, porque as pessoas não se assumem como sendo pessoas que fazem comportamentos que são socialmente indesejáveis. E a realidade é esta. Aqui há uns anos atrás tive um aluno noutra instituição que quis estudar este tema, mas não numa vertente quantitativa, quis estudá-lo numa vertente qualitativa e ele era um apaixonado por filmes e desafiou-me e disse assim, eu quero estudar a Dark Triad tendo em conta um filme em particular, ou neste caso uma trilogia em particular. Então, o quê? A trilogia do Christopher Nolan do Batman. Os 3 filmes do Batman. E a questão que ele me colocava era, professora, tenho aqui uma questão que é, claramente o Batman é uma personagem dark, não é? Ela é uma personagem sombria, ela apresenta pelos seus comportamentos um conjunto de características que nós associamos fortemente ao narcisismo, ao maquiavelismo, a uma psicopatia, mas o objetivo final do Batman é um objetivo positivo, é bom, ele quer salvar Gotham, não é? Será que o Batman é um líder servidor? E eu dizia, mas como é que é possível? Nós estamos a falar aqui de um potencial líder servidor que depois tem características fortes de maquiavelismo, narcisismo, até de psicopatia. Vamos lá. Não é? Então o estudo que nós fizemos foi uma análise cinematográfica da trilogia do Christopher Nolan do Batman, em que percebemos em que medida é que ele se caracteriza como uma personagem claramente dark, que porfia deste construto, da Dark Triad,
e depois será que ele manifesta comportamentos que refletem uma liderança servidora. Ou seja, o que é uma liderança servidora? Uma liderança em que o papel do líder é servir os seus liderados para que estes atinjam os seus objetivos. E por isso eu servir. Porque parece um contrassenso. E este foi o estudo que ele fez na sua dissertação de mestrado. Eu não vos vou apresentar os resultados todos, até porque o âmbito deste trabalho não é falar sobre a liderança servidora, mas sim da Dark Triad. Mas vou-vos apresentar os resultados da Dark Triad, mas só no final. Agora vamos falar aqui sobre o que é realmente a Dark Triad. Muitos de vós já me ouviram falar sobre este conceito nas aulas de PO, porque claramente eu puxo a brasa à minha sardinha, não é? E sempre que falamos em disposições individuais, em características individuais, eu abordo aqui esta questão da Dark Triad, mas eventualmente alguns de vós não são do ISPA ou ainda não tiveram a oportunidade de me ouvir falar sobre este tema ou não o conhecem, e por isso muito rapidamente, até porque eu não quero que esta sessão seja uma sessão muito teórica, não é este o objetivo é discutirmos entre todos aqui algumas ideias sobre este conceito, mas é importante fazer aqui um resumo inicial sobre o que é que nós entendemos pela Dark Triad. Quando nós estudamos personalidade, nós temos vários modelos e várias perspectivas teóricas para o fazer. Uma delas é a teoria dos traços, em que tendencialmente nós automaticamente identificamos os Big Five como sendo os grandes traços que caracterizam a nossa personalidade, mas não são os únicos, ok? Existe atualmente uma tendência de estudo para aqueles traços que dizem que são os traços mais sombrios e mais obscuros da nossa personalidade. São aqueles traços identificados aqui neste slide chamada Dark Triad, ou Tríade Negra da Personalidade, por isso o maquiavelismo, o narcisismo e a psicopatia. Notem, isto é muito importante, que apesar de nós sabermos que estes traços são socialmente indesejáveis, nós não nos estamos aqui a posicionar numa lógica patológica, ok? Estamos a falar aqui de traços que são de natureza subclínica e que não são patológicos. Não estou a falar aqui de psicopatas diagnosticados, ok? Mas sim traços com um conjunto de características de narcisismo, de maquiavelismo e de psicopatia que qualquer um de nós pode ter, ok? Uns com uma cotação mais alta, uns com uma cotação mais baixa. Não quer isto dizer que nós sejamos psicopatas de todo, está bem? E isto é importante que fique claro para todos nós neste contexto. Há um conjunto de características que fazem com que todos nós tenhamos uma cotação, que pode ser mais alta ou mais baixa, nestes três traços, ok? Porque é que estes três traços são considerados os mais dark e o que é que eles têm em comum? Okay? É muito importante percebermos, e isto dificultou muito a análise de alguns filmes que eu fiz para fazer esta apresentação aqui, porque efetivamente estes traços têm muitos pontos em comum, o que faz com que nós olhemos para uma determinada personagem ou uma determinada pessoa e seja difícil para nós identificarmos como tu tens um traço de narcisismo claramente identificado e alto, não é? Porquê? Porque efetivamente este traço de narcisismo pode se juntar a ele algumas características também elevadas de maquiavelismo ou até de psicopatia. Estão a ver? E por isso estas características comuns são características que claramente são muito fortes nos três traços. Emoções superficiais ou a falta de experienciar emoção, ok? O distanciamento emocional, baixos ou nulos níveis de culpa e de empatia. E por isso, o foco no outro, uma orientação para o outro, no sentido em que eu sinto aquilo que o outro pode estar a sentir, é praticamente inexistente e essa característica é claramente comum nos três traços, ok? Depois temos aqui outro nível de características comuns que são o pensamento autocentrado, porque obviamente no momento em que eu não me dou ao outro, eu não me foco no outro, eu não me oriento para o outro, eu estou orientada para mim mesma, não é? E por isso tem aqui um pensamento e uma ação e um mindset totalmente egocêntrico e egocentrado, ok? E neste sentido, eu movo-me por interesses pessoais, eu faço tudo aquilo que tenho de fazer, independentemente do que possa custar aos outros, para atingir os meus objetivos pessoais e por isso faço sempre para meu benefício, por isso o foco sou eu. Okay? Agora,
como é que eu atinjo os meus objetivos? Como é que eu garanto que a agenda que eu criei para mim é concretizada? Aí temos algumas diferenças entre os traços, não é? Porque o meio, o fim tendencialmente é o mesmo, que é eu atingir os meus objetivos, independentemente do outro, ou seja, o outro nem entra na equação, não queremos saber. Como é que eu o faço? É que difere um pouco entre uma pessoa com alta cotação de maquiavelismo, de narcisismo ou de psicopatia. Então vamos começar pelo primeiro, que é o maquiavelismo. Como o nome indica, o maquiavelismo surge de Maquiavel, da Idade Média, e basicamente aquilo que nós caracterizamos como sendo pontos centrais do maquiavelismo são estas palavras-chave, ou seja, a minha capacidade de manipular o contexto e os outros para eu atingir os meus objetivos. E por isso, claramente, a palavra-chave do maquiavelismo é a manipulação, é a estratégia, é eu conseguir olhar, quase que fazer um zoom out, não é, do contexto e perceber, eu sei exatamente o que é que vai acontecer, porque eu vou organizar, eu vou planear o contexto para que no fim tudo aconteça como eu quero. E se eu tiver a dizer a uma pessoa uma coisa e diga outra coisa, porque sei que no final vou atingir o meu objetivo, é isso que eu vou fazer. E por isso é uma estratégia de conduta pessoal baseada fundamentalmente na manipulação dos outros. Okay? Tendo em conta isto que eu vos acabei de dizer, vem-vos à cabeça alguma personagem de algum filme ou de alguma série que claramente tenha este tipo de comportamentos? Manipulação pura e dura? A personagem principal do Padrinho, sem dúvida, okay? Protagonizada pelo Al Pacino, sem dúvida, claramente. Poderia ter ido por aí, poderia, porque eu gosto muito do Padrinho. Não fui, mas... Algum de vós já viu uma série que está presente agora na HBO? Se não viram, obrigatório. Okay? Então quem quer ir para organizações hiper, mega obrigatório, Succession, do HBO. Já ouviram falar? Tenho colegas que passaram o semestre passado todo a ver. A ver. Dá para conciliar. Eu também vim cá das minhas aulas e também vi. Dá para conciliar, mas é obrigatório. É mesmo muito, muito boa. Basicamente a série trata de uma família muito rica, negócio de família daqueles impérios americanos megalómanos, e basicamente a história passa por um conjunto de situações que acontecem com vista à sucessão da personagem principal, que é o pai, não é? Quem é que vai suceder quando ele se reformar, ou se morrer, ou o que for. E basicamente são os vários filhos a fazerem aquilo que acham que têm de fazer para atingirem os seus objetivos, que é, na prática, todos eles, no final, ou perceber qual deles é que vai assumir o controle da empresa. Quem é que é? Aqui o rei do maquiavelismo é a personagem principal, que é o pai. O pai passa não sei quantas temporadas a fazer o que quer daqueles filhos. Em termos de psicologia e psicologia familiar, dinâmicas familiares, esta série é riquíssima. Abuso psicológico, a série é riquíssima, e por isso nós agora vamos olhar para ela numa perspectiva aqui da Dark Triad, mas podíamos olhar com outras lentes, nomeadamente ao nível da família. É uma série mesmo muito, muito boa. O Logan Roy, que é esta personagem principal, é o rei do maquiavelismo, atualmente, diria eu, nas séries que estão agora em voga nas várias plataformas de streaming. Deixem-me mostrar-vos aqui algumas cenas. Por acaso devia ter confirmado se tínhamos de som aqui. Este é o filho mais velho. Não, não é o mais velho, é o que vem a seguir, eu assumo. Hey, so you fucked me. E peço desculpa pela linguagem, pensar Triad é impossível arranjar cenas que não tenham as mãos. When exactly? Because it feels like you fucked me. It's me. It's mainly me. But you, 3 years ago, you were still in the house.
Rehab. Dad, it's called rehab. And I'm in recovery. It's all good. I'm just concerned you might be soft as yet. Soft? Are you kidding? I did a fucking year in Shanghai. I hear you let the guy from the website trash talk you and you just let him come. Not a website. And I was being professional. I hear he played weak, conflict averse. I wasn't about to get into a fucking big dick competition, okay? I hear you bent for him. What? I hear you bent for him. And he fucked you. Well, no, actually. You know, I know that you've read a lot of books about business management and this and that, but you know what? What? Sometimes it is a big dick competition. Okay, so that's it. So I should have shouted at some guy, but I didn't, so you've just ripped up 18 months of corporate strategy? And you never loyal to trust, James. I trusted my father. That's a black mark? It's an accumulation. You left the room. The deal. To come to my dad's fucking birthday party, because we don't know how many more there'll be. Sorry. So, come on. Reparem, quem viu a série, esta cena faz todo o sentido, na medida em que esta personagem, o filho, que é o segundo, o filho mais velho não tem qualquer interesse pelo negócio da família e é completamente deslocado. Este segundo filho foi criado com a ideia de que seria ele a assumir a empresa. E o pai sempre o fez crer ao longo de toda a série que isso ia acontecer, não é? Quando ele percebe que isto não vai acontecer, o pai trata-o desta maneira. E isto é um pequeno exemplo. Estão a ver? Não, isto é um pequeno exemplo. Outro filme que eu trouxe para aqui, que já é um filme mais antigo, mas eu acho que é brilhante, é o filme do Cruel Intentions. Eu nem sei qual é que é a tradução para português, que é este filme aqui da Catherine Mertwill, não sei. Já ouviram falar neste filme? Este filme é antigo, é mais ou menos da década de finais de 90, inícios de 2000. Basicamente é um filme passado no liceu, mas nós não identificamos que aquilo é liceu, porque estamos a falar aqui upper class. Então eles parecem que são mais velhos do que eu. Mas basicamente a história é dois irmãos que não são irmãos de sangue, por isso os pais são casados e eles partilham a mesma casa. Ela é a irmã e depois tem o irmão, que é o rapaz mais popular do liceu, e basicamente aquilo que acontece é que eles fazem uma aposta de que ele vai conseguir conquistar a mocinha do liceu, não é? Aquela menina que não se mete em qualquer problema, etc. E o que acontece no final é que o rapaz se apaixona por ela, mas perde a aposta porque fica sem nada e no final... Posso dar spoilers? No final ele morre e percebe-se que ela criou toda uma teia para ele achar que estava a conseguir cumprir a aposta, mas na prática ela dominou tudo, okay? E ela dominou toda a situação, manipulando todas as pessoas que estavam à volta deles para fazê-lo acreditar que ele é que controlava a situação, quando no fim ela é que controlou tudo e ganhou. Claro que no final ela não ganha, no momento em que o rapaz morre, perdem todos, não é? Mas o filme é brilhante na questão da manipulação. Vamos ver o filme rapidamente só. Where were we? 99, vejam. Oh yes, the celebration. What shall we toast to? My triumph. It's not my choice to toast, but to your triumph over Annette. What's so funny? My triumph isn't over. It's over you. Again. You were very much in love with her. And you're still in love with her. But it amused me to make you ashamed of it. You gave up on the first person you ever loved
because I threatened your reputation. Don't you get it? You're just a toy, Sebastian. A little toy I like to play. And now you're completely blown with her. I think it's the saddest thing I've ever heard. Cheers. Isto é daqui a feliz no seu melhor. Ok? Não precisam conhecer o filme para perceberem só por esta série So I assume you come as principais características do maquiavelismo. Ok? Então, esta é uma das medidas que nós utilizamos para medir o maquiavelismo, é a Short Dark Triad. E basicamente estes são os itens que nós utilizamos para o fazer. Não é sábio encontrar segredos, gosto de usar a manipulação inteligente para conseguir o que quer, custo gostar deve-se ter pessoas influentes ao nosso lado, deve-se evitar conflitos diretos com outros, pois estas pessoas podem nos ser úteis no futuro e por aí adiante. Okay? Olhando para estes itens, pensando nos filmes, nas séries que vocês conhecem, que outros filmes e séries é que vocês gostavam de partilhar como tendo personagens que claramente vocês identificam a este tipo de características? Identificariam alguém? Outra vez, não é? Mas a personagem principal do Saltburn. Que é um filme recente, não é? Sim. Tem de ver, esse ainda não vi, não posso comentar. Ok? Mais alguém? Eu convido-vos a fixarem, podem tirar fotografia, eu posso partilhar depois se quiserem, a escala está publicada, por isso está tudo ok. A responderem. Ok? Normalmente utilizamos uma escala de Likert de 5 pontos, em que 1 é discordo totalmente, 5 é concordo totalmente. É responderem a estes itens e calcularem a vossa média para ficarem com o score deste traço, procurando ser o mais sinceros possível, que é a grande dificuldade de trabalharmos aqui estas temáticas mais dark, não é? Mas convido-vos, eu vou partilhar os itens para cada uma das dimensões, por isso convido-vos pelo menos esse slide, tirarem uma fotografia e depois em casa com calma fazerem esse exercício, ou então pensarem, por exemplo, numa personagem que vocês identificariam como interessante para este contexto e fazerem um exercício a essa personagem, até uma personagem histórica, para trabalharem aqui e pensarem um bocadinho nestas características. E ao fazê-lo vão ver que, por vezes, aquilo que acontece é que os valores são muito próximos nos 3 traços, não é? Porque, efetivamente, falávamos há pouco. Existem muitas características que são comuns a eles. O fim, tendencialmente, é o mesmo. O meio é que, por vezes, varia, não é? Vamos passar agora aqui ao narcisismo. O narcisismo sou eu sou a melhor, eu sou linda, maravilhosa, eu consigo tudo o que quero, pelo meu charme natural, não é? Em que, claramente, quando eu me relaciono no início com as pessoas têm essa ideia de mim, não é? Esta ideia de que eu sou maravilhosa, que eu sou quase inalcançável, não é? Mas depois, quando eu começo a relacionar-me de forma mais profunda com elas, já começam a aparecer problemas, não é? Porque esta grandiosidade, este sentido de que por eu ser melhor que os outros, por eu ser grandiosa, por eu ser mais inteligente, por eu ser mais bonita, eu tenho direito sobre os outros, não é? E por isso o narcisismo está muito associado a relações românticas abusivas, não é? Claro, do abusador ter uma elevada cotação de narcisismo, porque se sente no direito de fazer aquilo que quer, porque é sempre superior, neste caso, à outra pessoa que está na relação. Okay? Características, então, esta questão do egocentrismo, da superioridade, e por isso trabalham para ganhar elogios, mas fazem-no porque merecem, não é? Porque faz sentido, porque a sua vida é baseada nisso, ou porque atingiram uma posição que faz com que sintam essa capacidade. Automaticamente, filmes mega narcisistas, quem é que vocês apontam? Aqui já fui buscar filmes mais recentes. Eventualmente já existe aqui a possibilidade de vocês conhecerem.
Alguém já viu o Diabo Veste Prada? Sim. Sim? Faz sentido? Que personagem? A personagem da Meryl Streep. Alguém viu Mean Girls? Sim. Quem? Obrigada. Okay. Temos aqui claramente os exemplos atuais mais claros de narcisismo no seu melhor. Ok? Por razões um bocadinho diferentes. Reparem, a Miranda Priestly, aqui do Diabo Veste Prada, ela tem esta postura profissional. Ok? E ela tem-no por ter atingido uma posição em que cria esta personagem profissional que, por algumas cenas do filme, nós percebemos que pode não ser a sua, os seus comportamentos naturais, não é? Nós vemos isso quando há a cena e quando há ali aquela componente da relação próxima, da relação que ela tem com o seu marido, não é? E por isso ela cria uma capa profissional que é uma capa claramente de narcisismo. Enquanto que a Regina George é tudo sempre, em qualquer contexto, não é? A Regina é Queen Bee, não é? Mas depois com a sua escolta de pequenas meninas narcisistas que para lá caminham também, não é? Que esta coisa, on Wednesday we wear pink, é claramente um exemplo de narcisismo, não é? Eu faço isto, tu tens de me seguir. Não é? Eu sei o que é melhor em termos neste caso de roupa, mas depois o narcisismo aplica-se em qualquer outro contexto, não é? E em qualquer outro comportamento. Sim? Concordam? Que outras personagens é que vocês identificariam aqui no narcisismo? Sim. Acho que um personagem inusitado é o Woody do Toy Story. Também, claramente, sem dúvida alguma. O Woody do Toy Story, dos desenhos animados. Reparem, eu tive muito tentada a fazer este exercício só com desenhos animados, ok? E não é difícil, não é nada difícil pegarmos nos desenhos animados de uma Disney e fazermos esse exercício, ok? Por exemplo, rapidamente, maquiavelismo. Alguém que vocês identificam num desenho animado da Disney de maquiavelismo? O Scar, a Maléfica, podemos ver como maquiavelismo, sem dúvida, o Scar. Automaticamente eu pensei no Scar, no sentido em que ele vai dizer ao Simba, quando ele é pequenino, vai lá, tal, não é? Ele cria toda aquela rede para poder matar Mufasa. O Úrsula, de Ariel. A Úrsula, quando diz, tu consegues, toma lá a poção, exatamente. O chefe do Monstros da Seara da companhia. O chefe também, exatamente. Da Rapunzel, esqueci o nome. A mãe, sabem quem é, não é? A mãe. Exatamente. Claramente. Estão a ver? Identificamos muito. Narcisismo. A mãe da Branca. A rainha má, claro, a rainha má, não é maléfica, essa é da Bela Adormecida, não é? A rainha má da Branca de Neve, do espelho. Sim, exemplo claríssimo. E se vocês forem à net e pensarem nisso e colocarem exemplos de narcisismo, é a primeira que aparece. O Gaston, claramente o Gaston também. Das Maravilhas, sim, exatamente. Estão a ver? A Disney é riquíssima a este nível, não é? Vamos só ver aqui muito rapidamente um exemplo da Regina, ok? Aqui da Regina George. Deixem-me só mostrar-vos aqui da Miranda Eu quero que vocês vejam o olhar, não é? Olhem para a linguagem corporal. Also, I'm pulling the Tubman piece on the Supreme Court woman, and I need to see a new draft on that piece about shopping for plastic surgeons. Stone. And its layout of the Winter Wonderland spread. Not wonderful yet. Okay, I'll look at it.
What about Testina, where are we on that? Jack Close was doing some very sculptural suit, so I suggested that Testino shoot them in the Gucci garden. Perfect. I'm glad somebody came to work today. What about accessories for April? One thought I had was enamel, bangles, pendants, earrings. Yeah, we did that 2 years ago, no. Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking. Florals? For spring. Groundbreaking. When we thought about shooting in an industrial space, we thought the contrast between the femininity of the florals and the more raw rough in the background would create this wonderful tension. No. A linguagem corporal é perfeita. Nós podemos identificar uma pessoa com alta cotação de maquiavelismo, narcisismo, ou psicopatia só olhando para a sua linguagem corporal. E este exemplo é claro disto. E agora voltando um bocadinho ao maquiavelismo, desculpem, só para é importante fazermos estas diferenças. Como é que vocês acham que é a linguagem corporal do maquiavélico? Uma pessoa com uma alta cotação de maquiavelismo. Normal, não mostra. Não. Ou é neutra, ou é aquilo que o outro quer que ele seja. Tem esta capacidade de se ajustar. E por isso, se eu quero chegar a uma pessoa com uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais acanhada, que tenha uma linguagem corporal mais soft, ok? Se eu preciso de chegar a ela para atingir os meus fins, então eu vou fazer isso. Como? Eu vou fazer isso falando um pouco mais baixo, não olhando tanto para os olhos, curvando os meus ombros, ok? Chegando a ela por via do toque se for necessário, de um apoio emocional. Okay? Se eu preciso de chegar a alguém que tem claramente uma posição uma postura mais agressiva e mais dominante, o que é que eu vou fazer? Se eu preciso de chegar a ele? Então, abrir o peito, aumentar o tom de voz, abrir um bocadinho mais as minhas pernas, porque ao abrir um bocadinho mais as minhas pernas eu estou a mostrar uma posição de maior dominância, ok? É muito interessante. Há um estudo feito nos Estados Unidos em que puseram polícias numa fila e avaliaram a sua transmissão de dominância. E o que é que concluíram? Que a posição que eu estou de pernas assim ao longo dos ombros é uma posição de transmissão de dominância com o peito aberto, ok? As senhoras têm de abrir um bocadinho mais as pernas. A transmissão da dominância das senhoras obriga-as a abrirem um bocadinho mais as pernas. Um maquiavélico faz isto de uma forma natural. Eu hoje sou acanhadinha, eu hoje tenho de abrir o peito e ser mais dominante na minha postura, serei. Mas não tanto como eu poderei ser, ok? Porque um maquiavélico sabe perfeitamente que não se deve impor sempre, ok? Por isso ele vai a um nível de dominância até ser o nível necessário para atingir estes objetivos, os seus objetivos, ok? Porque se eu assumo uma posição de total dominância, de alguma forma posso perder o meu objetivo, posso não conseguir alcançar, está bem? Por isso, um maquiavélico consegue fazer esta mudança muito rapidamente, com o objetivo de atingir, para atingir os seus objetivos. O narcisista é tudo o que é dominância não agressiva, ok? E superioridade. E isto manifesta-se como? Manifesta-se não olhando as pessoas nos olhos. Não é porque eu tenho receio, não é porque eu sou introvertida, é porque elas não merecem, não é? É porque eu não sinto essa necessidade. Nós não vemos uma pessoa de grande poder, por exemplo, o protocolo real, não é? Diz-nos ou dizia-nos, não sei como é que está atualmente, ainda não li a última guia de protocolo real, não é? Mas isto é muito conhecido, que nós não devemos olhar os reis nos olhos, não é? Nós somos inferiores, claramente, e por isso vejo isto da perspectiva do narcisista, que eu não vou olhar para os olhos, porque ele é inferior, ok? Não é porque eu tenho receio, é porque ele é inferior. Queixinho levantado, ok? Sempre, o queixinho levantado, e não olhamos de frente, olhamos assim um bocadinho mais de lado, ok? Peito aberto, tronco um bocadinho para o lado, não é? Eu não estou de frente, porque de frente eu não tenho proteção. Aqui, no narcisista, eu meto o tronco, meto o ombro assim, não porque eu preciso de proteção,
atenção, eu não preciso de proteção, mas porque eu não dou importância em abrir a relação, não é? Em não criar barreiras nesta relação, e por isso aquilo que eu faço é, eu não te dou importância para isso, e põe-me de lado. Estão a ver? Porque eu estar totalmente de frente para a pessoa mostra que não há barreiras, não é? Mostra que eu estou disponível para aquela relação. E o narcisista nem sempre está. Ok? Mais personagens que gostassem de partilhar? Narcisismo? Não? Passamos para a psicopatia. A psicopatia, the darkest of them all. Ok? E isto é claríssimo isto é claríssimo e os estudos são consensuais que de todos a psicopatia... deixem-me só partilhar, desculpem. Esqueci-me de partilhar isto. Pronto, ok? As pessoas veem-me como um líder natural, muitas atividades de grupo terem sido interessantes sem a minha presença, claro, não é? Eu gosto de me relacionar com pessoas influentes, eu sinto-me constrangido quando... agora, vejam cá aqui uns que dizem refletido. O que é que isto significa? Em termos psicométricos, muitas vezes nós utilizamos medidas com itens que dizem exatamente o oposto daquilo que o construto nos está a dizer. Okay? Porquê? Porque existe muita tendência, quando a pessoa está a preencher um questionário, de preencher sempre na coluna do 5, sempre na coluna do 6, sempre na coluna do 1, não é? E se eu tenho um item revertido, quando eu quero dizer, por exemplo, que eu vou responder como se tivesse uma alta cotação de narcisismo. As pessoas veem-me como um líder natural, concordo totalmente, 5, ok? Detesto ser o centro das atenções, discordo, porque eu gosto de ser o centro das atenções, então vou colocar 1. Estão a ver? O item 2, detesto ser o centro das atenções, é um item revertido. Na verdade, a resposta àquele item é 5, certo? Daí ele está revertido. E por isso, quando vos aparece aqui o revertido e vocês tiverem a responder, aquilo que vocês têm de fazer é dizer assim: se eu respondi 1, então eu queria responder 5. Se eu respondi 2, então 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Estão a ver? É inverter a escala. E isso é algo que acontece de uma forma geral na maioria das medidas. Nós temos sempre 1 ou 2 itens revertidos para nos ajudar a perceber aqui esta questão da validade e da fiabilidade da medida. Está bem? E sempre que vocês virem revertir, é isso que têm de fazer. Pronto, estes são os itens do narcisismo. Passamos para o darkest of them all, que é a psicopatia. Eu estava aqui a comentar com os colegas que eu tive muita dificuldade em trabalhar este traço para prepará-lo aqui para esta sessão, porque não há, ou eu não identifico personagens com alta cotação de psicopatia, que nós identificamos logo como psicopatia, que não sejam assassinos. Não é? A realidade é essa, vamos ver aqui. Pessoas com alta pontuação na psicopatia têm pouca empatia ou consciência. Podem magoar outros sem sentir qualquer remorso pelo que fizeram. As pessoas têm dificuldade em identificar essas pessoas, por isso as pessoas com alta cotação de psicopatia, porque eles também podem ser excessivamente charmosos. Palavra-chave, e vamos nos centrar aqui. Alta impulsividade, procura de emoções, e esta procura de emoções é o rush. É pica, não é? É difícil de traduzir em português. É aquele rush de eu quero sentir a pica no momento, estão a ver? Baixa empatia e baixa ansiedade. Sem ser assassino, chutem. Mitchell like Brad Pitt. Mitchell, pode ser, e não é obrigada. Chutem. O Louis Boone do Nightcrawler, não sei se já viu Nightcrawler, mas é a personagem principal. É o Jake Gyllenhaal, é o ator. Sim. Ele parece ter esses traços, não sei. Não, eu não conheço o filme. Alguém conhece o filme? Nightcrawler. Nightcrawler. Em português, a tradução. Não sei a tradução, mas pronto. Mas eu vi o filme recentemente e ele... E identifica. Sim. Bom. E ele não é nenhum assim, só que ele para chegar a um certo... para chegar a um certo ponto, ele acaba por não ter empatia nenhuma e ser um bocado... E ele depois filma o seu melhor amigo morrer, porque ele é... Pronto, e ele... Só vendo o filme, eu não consigo explicar. Ok, boa.
Nice. Não é fácil, pois não? Tirando esse assassino. Agora, sim. Eu tenho uma série que é muito pouco conhecida, é de ficção científica, que é sobre uma agência que tipo, apaga a mente das pessoas e projeta novas identidades. Como é que se chama a série? Dollhouse. É um pouco antiga, de inícios dos anos 2000. Eu acho que é interessante para isto. O técnico principal é uma das a série é sobre uma das pessoas a ganhar consciência à agência, mas o técnico principal acho que é interessante porque ele é enquadrado como um personagem bastante que o público é suposto torcer, porque ele é assim, é um bocado nerd e gosta assim de coisas, mas de facto é ele que inventou a tecnologia e está a magoar aquelas pessoas todas sem sentir remorso ou empatia. E pronto, só que tem a questão de quando começam a arranjar, a começar a perceber o quão mal aquilo é, mas olha para aquilo tudo de uma forma muito positiva e sem ter qualquer noção das consequências. Boa. Também é um bocadinho nicho, mas o Valentino de Has Been Hotel. Sim. Parece haver consenso aqui na sala, não conheço. Boa. Mas é difícil, é mesmo muito difícil, eu tive muita dificuldade em encontrar. Assassinos, basicamente, grande parte, não é? O que é que eu escolhi aqui o Joker, talvez influenciada pelo Batman, não é? Mas porque... Eu ia dizer o Dexter. O Dexter também, claramente, não é? Automaticamente, se vocês virem exemplos, inclusive há um artigo científico com essa explicação, o Hannibal, ok? Como um grande exemplo de psicopatia, ok? Mas aí já estamos numa lógica patológica e nós estamos aqui, se bem que isto tudo já é aqui. Quem é que eu escolhi? O Gordon Gekko do Wall Street, que é um filme muito antigo, mas eventualmente eu acho que poderia ter escolhido o filme que agora não me lembro do nome, desculpem, do Leonardo DiCaprio, também aqui do Wall Street, que ele faz com a Margot Robbie. O Lobo Wall Street, exatamente, porque a lógica é esta. Numa lógica de impulsividade máxima e não olhar a meios para atingir os seus fins, ok? Aqui numa lógica altamente de corrupção, ok? Vamos tirar a parte da violência, vamos tentar retirar a violência da equação e olhar para aquelas pessoas que não pensam antes de agir, não têm em consideração o impacto que aquilo que elas vão fazer tem no outro, ok? No momento em que eu digo não pensam antes de agir, estamos-nos a afastar da manipulação, do maquiavelismo, ok? E magoam física e psicologicamente, ok? Para atingir os seus fins, automaticamente, estão a ver? E aí nós já estamos a entrar aqui em características que entram dentro do espectro do traço subclínico de psicopatia, está bem? E por isso foi neste sentido que eu fui buscar esta pessoa, que basicamente aquilo que ela faz é mandar os colegas para baixo do comboio se for necessário para atingir os seus fins e subir na empresa e conseguir na bolsa ganhar mais dinheiro, não é? E por isso se eu tiver de prejudicar diretamente o meu colega de trabalho para o fazer, eu não penso duas vezes, eu faço imediatamente, eu não planeei, mas eu vi a oportunidade ali e eu cheguei-me à frente e fui, sem qualquer empatia, sem qualquer ansiedade, não é? E naquele momento aquela pessoa tinha uma família e tinha uma família, tinha um trabalho e ficou sem nada. Não é? Desempregado, sem direito a nada, eventualmente até é acusado, isto acontece no filme, o colega dele é acusado de corrupção quando foi esta personagem que fez o erro, não é? E ela está ali a assistir, braços cruzados, como se não fosse nada, não é? Mas quem cometeu o ato de corrupção foi ele, não é? Mas arranjou rapidamente uma maneira imediata para acusar o outro e o outro que tem uma família, que tem um emprego estável, de um momento para o outro fica sem nada.
Estão a ver? E é neste sentido que nós conseguimos associar algumas características de psicopatia subclínica a personagens, pessoas, figuras, que não são assassinos, que não matam, que não recorrem à violência física para manifestação deste traço. Estão a ver? Mas é difícil, e foi um exercício muito difícil. Está bem? Foi mesmo um exercício muito difícil. Quem é que vocês identificariam mais? Mais alguém que automaticamente vos passa pela cabeça? Por exemplo, em relação aos personagens de Hunger Games, não sei se é um bom exemplo para além da questão própria, lá está, das várias capitais que existem. Sim. Ver, por exemplo, os próprios chefes, lá está, o próprio povo, também seriam considerados também desses traços de Dark. Obrigados. Não é? Obrigados a... Manifestam-se, estão lá, mas são obrigados a fazê-lo. Eu diria era quem? Agora não me lembro do nome específico nos Hunger Games, não é? Mas quem organiza aquela... Estou a ver as personagens, não me lembro do nome delas. E o Senado, exatamente, que isto depois agora há tudo da mesma... de imensas séries e filmes e trilogias com esta organização, mas sim o Senado tem aqui um triple, certo? Altamente elevado. Porque a psicopatia revela-se quando eles metem toda a gente ali, olha, ou morre-se ou sobrevives, não é? O narcisismo, porque nós somos os melhores e nós olhamos para aquela postura e está claramente lá. E o maquiavelismo, que é como é que eu chego lá, não é? Como é que eu crio este imaginário, este jogo. Não é? Só uma pessoa com uma mente também maquiavélica, com estas características maquiavélicas, é que consegue engrenar aqui toda esta lógica. Por isso, aí nós temos quase o triplo. O Joker basicamente também não são pessoas, portanto, de certa forma... Sim, mas o Joker foi automático. Eu tinha que pôr um assassino. Ok. E por isso escolhi o Joker, porque, olha... Acho que foi piada. Na série. Foi a primeira. Não quis pôr o Aníbal, até porque depois vou falar no Batman e queria fazer aqui uma pontezinha do Joker e do Batman. E foi por isso que eu pus o Joker. Mas eu acho que o Joker, seja no Batman, seja depois nos filmes, está brilhante. Está brilhante, por isso foi por isso que eu pus. Sim. E tu que me dúvida que é, eu sei que a senhora disse que é possível ter os 3 traços, mas parece-me um pouco complicado poder ser maquiavélico, portanto, planear, e depois ter psicopatia porque se atira-se de cabeça. Então um bocado... Mas não temos sempre, repare, as características, esse exemplo, ser maquiavélico, e por isso a questão da estratégia, do planeamento, e depois atirar-me de cabeça à impulsividade. Se calhar, a manifestação da psicopatia subclínica revela-se, não pela impulsividade, ok? Mas, por exemplo, pela baixa ansiedade no momento de atuar e pela baixa empatia, ok? Mas sim, a realidade é que estas características comuns fazem com que os construtos estejam relacionados, ou seja, existe uma associação significativa entre eles, mas não é muito forte. Reparem, agora um bocadinho de estatística, quando nós temos correlações significativas, avaliamos-las em mais 2 dimensões, a intensidade e a direção. Quando olhamos para a intensidade é se é uma associação mais forte ou mais fraca, certo? Quando eu tenho uma associação muito, muito forte, temos uma correlação muito perto de 1 ou de menos 1, ok? E quando ela é acima de 0.9, 9 qualquer coisa, e temos aqui um efeito que nós chamamos de efeito multicolinariedade. Isto significa o quê? Quer dizer a mesma coisa, ok? Então, o que é que tem acontecido com os 3 traços da Dark Triad? É que existe uma correlação significativa, porque efetivamente aqueles traços comuns que eu comecei a falar estão lá e fazem com que haja pontos de convergência entre os traços, mas depois temos estas características que os distinguem, daí não temos correlações que são altamente elevadas, ok? E por isso, sim, as manifestações dos traços, quando são comuns, elas podem diferir. Okay? Neste sentido, em que eu posso ter uma pessoa com uma alta cotação de psicopatia elevada pela sua impulsividade,
como posso ter uma pessoa, e aí imagine uma baixa cotação de maquiavelismo, foi o exemplo que deu, não foi, deu uma alta cotação de maquiavelismo, mas pronto, ter uma alta cotação de maquiavelismo e depois uma alta cotação de psicopatia subclínica, no sentido em que esta psicopatia manifesta-se pela inexistência ou baixo nível de ansiedade, de empatia, ok? Como eu posso ter uma pessoa com um baixo nível de maquiavelismo e um alto nível de psicopatia no sentido da impulsividade, está a ver? E por isso as manifestações não são fixas, não é? Elas variam muito. Daí isso é muito interessante estudar os perfis, que eu não me interessa só olhar para um, para o outro ou para o outro, interessa-me perceber na pessoa como é que os três traços convergem, porque é completamente diferente ter uma pessoa com altas cotações nos três ou ter uma pessoa com uma baixa cotação em dois e uma alta cotação só num. A intervenção que eu faço a essa pessoa, ok? O conhecimento que tenho dela, os seus comportamentos e as suas manifestações comportamentais destes traços vão ser completamente diferentes. Daí este tema ser tão complexo. Eu ia dizer, alguém que eu estou a pensar que acho que se calhar teria os três é o Palpatine de Star Wars. O Palpatine, sim, claramente. Palpatine, sim, claramente. O Palpatine, claramente que sim. E o Anakin? Ou o Darth Vader? Não disse nenhum spoiler, mas não. O que é que acham? Maquiavelismo não tanto. Maquiavelismo não tanto. Estão a ver, é diferente. São claramente personagens Dark, que nós identificamos ao Dark, mas com características diferentes. Vai ser em contradizer aquilo que eu vos estava a dizer. Estão a ver? Então, em termos de psicopatia, pronto, esta cena já vos vou mostrar mais daqui um bocadinho porque é interessante. Isto é a cena que mostra ele basicamente a fazer o seu papel de psicopatia sem recusar a violência. Em termos de itens, os erros são os tais refletidos que eu vos mostrei. E agora vejam, estes itens são pesados. Estes são os piores. Quando eu digo os piores, é mais difícil as pessoas responderem com total sinceridade. Gosto de me vingar dessa autoridade, ser fito, neste caso, persigo, não é? No sentido de que eu gosto de situações perigosas. A vingança precisa de ser rápida e desagradável. É verdade que posso ser mau para os outros. Pessoas que se metem comigo arrependem-se sempre. Gosto de fazer sexo com pessoas que mal conheço. Direi qualquer coisa para conseguir o que quero. São itens muito mais fortes, ok? Posso partilhar convosco que eu tive uma aluna aqui que estudou Dark Triad e depois de olhar para estes itens disse não quero, não vai acontecer. E tirou a psicopatia e estudou só maquiavelismo e narcisismo, porque teve receio de que os resultados psicométricos, nomeadamente ao nível da consistência, fossem baixos com esta medida. Por exemplo, este ano nós já vamos utilizar outra, que é um bocadinho mais soft, ok? Que é da ardidosa. Pronto, em termos de linguagem corporal, como é que temos um psicopata? Raiva, ok? Sem medo, e por isso vai para cima. Enquanto que um maquiavelismo sabe fazê-lo, mas não faz porque não quer, este é natural. E como é que isto se demonstra? Em termos de microexpressões de raiva, que é quando eu fecho um bocadinho mais os olhos e estes músculos aqui contraem um bocadinho, é quando eu fixo mais os lábios, faço assim, quase como tudo o que é microexpressão de raiva é preparar para a luta, não é? Mas poder, mas dominância, e por isso o peito muito aberto, o pescoço vira um bocadinho, não é pela arrogância do narcisismo, é porque tudo o que diz respeito à linguagem corporal é importante vocês fixarem uma questão, que é, quando eu domino, quando eu tenho autoridade, quando eu mostro confiança, eu mostro as partes vitais do meu corpo, ok? Eu não tenho medo de as mostrar, de as fazer ver. E isto significa o quê? Eu abro o peito, eu se for preciso abro um bocadinho mais as pernas e eu firo o pescoço para esta veia estar exposta, porque eu não tenho medo. Venham, porque eu não tenho medo. Estão a ver? Enquanto que o oposto é tapar tudo que é vital. A posição fetal eu tapo. Eu fecho mais as pernas. Típico, ok? Típico. Eu nem consigo. Típico, ok?
Estamos numa cadeira e as cadeiras que têm as perninhas, enrolar as perninhas nas pernas da cadeira, típico de desconforto. Estão a ver? Proteger pescoço. Ai, tem frio. Não tens, estás a proteger a tua veia. Estão a ver? E por isso o psicopata, uma pessoa com uma elevada cotação de psicopatia, é uma pessoa que mostra, é impulsividade, é anda cá, estou pronto, não é? Vamos ver, posições de poder da Amy Cuddy, TED Talk obrigatória, qualquer área da psicologia, TED Talk da Amy Cuddy sobre linguagem corporal. É vocês verem que as posições de poder são estas. Se vocês veem alguém com esta posição, é tudo meu. Isto é claramente uma posição que o narcisista pode utilizar e com uma pessoa com um elevado nível de psicopatia. Não é? É mesmo. Uma que é feliz já vacila, não é? E depois, senhores, ok? Tendencialmente uma posição utilizada para o sexo masculino, isto é aquilo que estou a replicar estudos, atenção, ok? Tudo meu. Okay? Esta é a posição de poder. Vão ver, vejam a TED Talk da Amy Cuddy, que para mim é referência, ela sim, é referência de linguagem corporal. Ok? Vamos lá. Disney. Elevados níveis de psicopatia na Disney. Onde encontramos? Desculpem estar-me a repetir, mas é uma das minhas personagens. Ok, aquele ar de satisfação quando crava as unhas no Mufasa e faz assim. É tudo uma psicopatia que anda ali, estão a ver? Do Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame, claramente. O Cardeal, não é? O Cardeal, exatamente. Sim. Mas eu tinha outra, mas não é bem da Disney. Sim, há vontade. Do Game of Thrones, eu ia dizer o Ramsay e... O Ramsay. E o Lourinho. O miúdo Lourinho. O Joffrey. O Joffrey, exatamente. Eu diria que todos os Lannisters. O Game of Thrones. Game of Thrones é riquíssimo para trabalhar este tema. Poderíamos só fazer uma sessão de Game of Thrones, ok? Poderíamos só fazer uma sessão de Game of Thrones. I mean, ok? Agora. Então, Batman. Desculpem. Trilogia, ok? Muito rapidamente o que é que o aluno chegou. Como eu vos disse, trabalhámos a Dark Triad e a liderança servidora. Como é que fizemos até um apontamento metodológico de 10 segundos? Mais do que um avaliador, ele não foi o único a avaliar. Ele teve 5 pessoas a avaliarem, em que fizeram uma análise de natureza qualitativa, identificando as cenas principais que demonstravam os 3 traços, e uma análise mais quantitativa, aplicando este questionário que eu vos mostrei ao Batman durante os 3 filmes, está bem? Por isso não estamos aqui a falar de uma análise feita única e exclusivamente por uma pessoa, porque em termos qualitativos isto não é metodologicamente consistente e robusto, e utilizamos, por isso, multi-avaliadores e multimétodos, fazendo uma análise qualitativa de conteúdo das cenas e tendencialmente mais quantitativa, aplicando o questionário. Isto, obviamente eu não vos posso mostrar aqui a dissertação toda, este é o resultado final da avaliação global do Batman nos 3 traços: psicopatia, narcisismo e maquiavelismo, ok? Veem que estão todos eles acima do ponto central da média, mas não são muito elevados, porque efetivamente ele, sendo uma personagem dark, tem sempre um objetivo último que de alguma forma é proteger a cidade de Gotham, não é? E por isso este objetivo último retira-lhe um bocadinho de obscuridade na avaliação que nós fazemos dos traços dark. Curioso percebermos que ao longo dos filmes a psicopatia baixa, e a justificação que o autor, neste caso que o aluno nos dá sobre isto, e que é comum dos vários avaliadores, é que no momento em que o Joker entra na equação, temos alguém com um elevado traço de psicopatia, maior do que ele, mais impulsivo. E nós começamos a ver o Batman
com algumas fragilidades. O terceiro filme é o filme em que o Batman tem mais fragilidades, estão a ver? E estas fragilidades notam-se também, também aqui nesta avaliação porfia aqui de uma baixa de psicopatia, mas de narcisismo pela sua dificuldade em aceitar a ajuda dos outros, não é? Do polícia, etc., pondo em causa a sua própria sobrevivência, certo? E daí os níveis de narcisismo serem muito elevados. Num primeiro filme, quando ele ainda não é o Batman, quando ele ainda está a aprender por ser o Bruce Wayne, ok? E aí o narcisismo demonstra-se, em termos de filme, por essa via. No final, já pela arrogância de não aceitar a ajuda. Estão a ver? O maquiavelismo é todo o imaginário que ele cria, ok? De que eu não vou revelar quem sou, eu vou criar as melhores condições para atingir os objetivos, eu não te vou dizer que sou o Batman, mas vou pedir para tu me fazeres alguma coisa porque o Batman precisa que seja feito. Estão a ver? É neste tipo de comportamentos que nós percebemos os seus níveis de maquiavelismo. Estão a ver? E por isso foi este exercício que nós fizemos nesta dissertação de mestrado que eu acho que foi muito interessante, eu gostei muito. Acabei 1 minuto depois, mas está mal, desculpa. Perguntas? Não? Obrigada pela vossa presença, foi um gosto estar aqui convosco. Mais uma vez, obrigada à assistência.